Olá, povo de Deus, paz do Senhor, tudo bem com vocês, galerinha? Olha só, o que eu vou contar para vocês aconteceu comigo, tá? Eu já conheço a palavra de Deus, o Evangelho, desde os meus 6 anos de idade. Então, me criei na igreja, me batizei, tá? Andei rebelde aí uns tempos, agora voltei, me reconciliei com Cristo e estou firme na presença de Deus. Estou me esforçando, né? Então, para mim não cair mais, eu tenho que estar sempre em oração e vigiar também, porque tem coisas que faz você sair da presença de Deus se você não vigiar. Então, tem que orar, vigiar, ler a Bíblia, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu estou muito, muito feliz mesmo e grata a Deus por tudo. O que eu vou contar hoje para vocês aconteceu comigo alguns anos atrás, né? Congreguei em uma igreja, que eu não vou falar o nome, não interessa qual foi a igreja. Eu sei que eu congreguei nessa igreja mais de 2 anos. Mais de 2 anos eu congreguei nessa igreja. E o pastor de lá e a esposa dele eram pessoas muito, muito, muito assim legal, né? No começo me tratou bem, né? Me apoiou, me deu oportunidade, me ajudou. Mas aí, o que acontece, meus queridos irmãos? Conforme foi passando dias, horas, momentos, né? Eu congregando ali, eu comecei a perceber algo dentro da igreja que não estava certo. E que eu quero dizer que hoje em dia não muda muito. Hoje em dia tem muita coisa dentro da igreja que é coisas terríveis, coisas horrorosas, coisas que não agrada a Deus, sabe? Porque tem de gente com escândalo fazendo aí, né, dizendo que Deus está operando, que Deus está revelando isso e aquilo, sendo que é mentira. E o que mais tem neste mundo, nas igrejas, né, no meio do povo cristã, cristã, são pessoas charlatão. Pastor e pastora charlatão, sabe? Aquele pastor, aquela pastora que no começo você fala assim, nossa, como eu me identifiquei com esse pastor, com essa pastora, nossa, sou maravilhoso. Ei, não se engane, tá? Não se engane, tá? Eu quero falar assim, que depois de algum tempo eu me decepcionei com esse pastor, essa pastora. Sabe aquele pessoa que fala que é crente e é crente charlatão, charlatona? Aquela pessoa que engana o membro, que engana a ovelha. Eu fui enganada. Eu fui enganada. Como que eu fui enganada? Sabe como que eu fui enganada? Pelo mau testemunho que eles começaram a dar. Enrolando, mentindo, né, fazendo coisas que não estavam agradando a Deus, tá? Pessoas que têm lábia, sabe aquela pessoa que tem aquela lábia e você cai na lábia daquela pessoa? Assim fui eu, tá? O pastor queria me extorquir, queria, né, que eu desse o meu dízimo a mais. Então é assim, gente, o dízimo é bíblico, né? A pessoa dá se quiser. Se não quiser também, ninguém é obrigado a dar o dízimo forçado, né? Até mesmo que naquela época, quando o povo de Deus ia levar o dízimo, não era dinheiro, era mantimento para ajudar, né, o povo naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa quer que você dê aí o seu dízimo, e hoje em dia a gente dá com o dinheiro. E eu quero falar uma coisa também, tá, gente? Eu não sou contra o dízimo, tá? Eu sou a favor do dízimo, por quê? Porque eu dou meu dízimo e eu sei que Deus prospera. Mas eu dou o que eu posso, eu dou o que está na Bíblia, que é os 10%. Se eu sentir no meu coração de dar mais, eu dou. Agora, vir pastora, charlatão, falar que eu tenho que dar mais, porque senão Deus ia cobrar de mim. Deus ia cobrar de mim? Não, Deus não é assim. Deus não é mau. A Bíblia diz que ele é misericordioso, ele tem misericórdia. Então, fiquei 2 anos, né, sendo enganada por esse pastor e essa pastora. Pessoas enganando os membros, mentindo, fazendo coisas que não estavam agradando a Deus.
E uma coisa eu digo, hoje em dia tá a mesma coisa, você tem que tomar cuidado com esses crentes que diz que é crente, crente só de nome. Porque um cristão de verdade, é crente mesmo, né? Porque um cristão de verdade não vai fazer coisas que não agradam a Deus, não vai mentir, não vai enganar o membro, a membra, né? Porque tem muita gente ali na igreja, gente, que precisa realmente de uma palavra, de um conforto, né? Às vezes tem pessoas que não podem dar o dízimo e é forçado a dar, porque se você não der, Deus vai pesar a mão, Deus vai cobrar. Deus não é assim, gente, Deus não é assim. Então, o que eu quero dizer é que eu fui enganada, sabe como? Querendo, né? Teve uma vez, gente, agora lembrei, teve uma vez, né, que o pastor falou para mim vender a minha geladeira para me dar o dízimo, para me acrescentar em cima dos 10% que eu já estava dando. Você tem que vender o que você tem na sua casa para você trazer para a obra de Deus, para você trazer para a igreja. E eu já presenciei pessoas que faz isso, pessoas que vendem fogão, vendem cama e leva. Aconteceu um caso, mudando um pouquinho agora, aconteceu um caso com uma conhecida minha, que ela congregava numa igreja bem famosa, essa igreja existe, né? Tá aí, tá até hoje aí. E assim, ela falou que o pastor falou para ela vender a casa dela para ela levar o dízimo, dar na igreja, gente. Como é que pode isso? E sabe o que aconteceu? Ela tinha 2 casas e uma ela vendeu, né? Uma ela vendeu e levou dinheiro para o pastor, para a igreja. E estava prestes a vender a outra. Se o marido dela não intervir, né, assim no meio, não fala, né, fala, não, você não vai fazer isso não. Ela ia fazer, porque fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela. E existe isso até hoje, gente. Existe isso, né? Eu lembrei que não mandou ela vender, ela vendeu a casa dela. Ela vendeu. E assim aconteceu comigo. Mandou vender minha geladeira para levar o dinheiro para a igreja. E aí começa com a geladeira, depois começa com o fogão, depois com a cama, com a televisão. E quando você vai ver, você está sem nada dentro da tua casa. E Deus está nisso? Deus não está nisso não, tá? Deus não está nisso. Deus não quer ver o seu servo mendigar o pão. Deus não quer ver o seu servo passar por miséria, não. Deus, ele prospera sim. Deus, ele prospera porque eu sou prova disso. Que Deus já fez na minha vida e faz. De prosperidade não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, fique ligadinho, cuidado, né? Onde você congrega, onde você pisa seu pé, não é verdade? Né? Assim, gente, se você quer ajudar, ajude. Ajude com a cesta básica, dê o seu dízimo, limpe a igreja, mas não deixe ninguém fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Não deixe, tome cuidado com os pastores, as pastoras por aí, tá? Charlatão, mentirosos, enganador, que quer enganar o seu servo, enganar os servos do Senhor, enganar aquelas ovelhas que às vezes é leigo assim no assunto, sabe? Eles enganam, então tome cuidado com esses tipos de pastor, com esses tipos de pessoas aí, tá? Tem gente que ora aí pela pessoa por troco de dinheiro. Ah, eu só vou orar por você se você me fazer um pix no valor tal, na quantia tal. Absurdo, né, gente? Eu sei que a obra de Deus precisa, mas você ficar com mentira, Deus não prospera, Deus não se agrada. Então, tome cuidado, porque eu tô bem espertinha. Agora eu tô bem esperta. E na igreja que você congrega agora? Não, gente, agora não. Agora eu tô numa igreja assim que a gente vê que o homem realmente é um homem de Deus. A pastora é uma pastora de Deus, que não engana, né? O pastor fala assim, dê o seu dízimo porque é bíblico, para ajudar a obra de Deus, mas ficar mandando vender isso, vender aquilo, nunca mais. Deus abençoe vocês, gente. Fique aqui ligadinho nos próximos vídeos aqui do nosso canal. Fica na paz divina do Mestre e Salvador Jesus Cristo.